Boa noite. Vamos lá para o episódio número 70 desse podcast. Que enquanto eu faço a janta, eu vou contando aqui para você alguma coisa. E o que eu pensei de dizer hoje? Eu não pensei nada. Porcaria nenhuma. Vou lavar um copo aqui. Eu não pensei em nada. E agora pensando, eu sempre, quando gravo podcast, penso no último podcast que eu escutei. Porque às vezes vem uma ideia, vem uma lucidez de caminho. Porque nada nesse mundo é tão original assim. Tudo é copiado. A gente se baseia nos outros, a gente precisa de um elemento pré-existente para pensar novos elementos. Tudo bem. Não foi... Como é que é o nome dele? Newton, que disse que se ele chegou tão longe foi porque apenas estava sobre os ombros. Está passando um avião bravo aqui agora. Porque ele apenas estava sobre o arroz, sobre os ombros de gigantes que o precederam, né? O próprio Picasso também teria dito que não tem... tudo ali é uma cópia, né? É uma coisa irônica. Claro que o Picasso, assim como outras pessoas, estão fazendo coisas originais, mas sempre se baseia em elementos que estão ali antes. Nada vem do nada. E eu penso sempre em algum podcast que eu estava escutando anteriormente. Ó, chegou uma mensagem para mim. O que eu estava falando? Eu sempre me baseio em um outro podcast que às vezes me permite, sei lá, tá fazendo um monte de barulhinho. Ele vai fazer outro aqui. Opa, deixei o negócio cair no vidro. Um monte de barulhinho aqui, calma aí. Coloco o celular aqui, aí vai fazer o barulhinho que ligou. Quer ver? Na tomada. Olha, o senhor escutou? Ele fez o barulho que ligou na tomada. Não sei se aparece no áudio, eu acho que aparece no áudio. E qual era o último podcast que eu estava vendo? Era sobre curiosidades. Guia de curiosidades aleatórias, sem sentido, enfim. E eu falei, poxa, que ideia legal. Fiz um barulhão. Poxa, que ideia legal, curiosidades. Vou procurar aí uma lista de coisas curiosas. Na internet, coisas curiosas. E aí eu lendo e comentando. Eu ainda vou fazer isso, só que agora eu estou jantando, eu estou no momento da janta. E eu estou sem tempo de pesquisar isso aí. E eu tenho que gravar podcast. Eu pensei, vou contar alguma curiosidade aqui. Na minha cabeça, curiosidades aí que vierem. E é mais fácil você pensar o quê? Curiosidade sobre você mesmo. Porque assim, eu vou contar algumas curiosidades sobre a minha pessoa. E eventualmente eu vou lembrar curiosidades de momentos aí. Curiosidade número 1. O meu olfato é prejudicado. Não tenho meu olfato 100%. Não é por causa da Covid. Antes eu já tinha esse problema de olfato. Dele ser ruim. E é isso. E qual que é o problema disso? Por exemplo, eu sempre deixo as coisas queimarem. Porque coloco o negócio no forno. Quando eu não sacava que meu olfato era ruim, que todas as outras pessoas estavam sentindo cheiros e eu não estava sentindo nada, né? Então tô num recinto, tô num local. Nossa, que cheiro bom, que cheiro bacana, que perfume gostoso. Tá todo mundo sentindo. Nossa, galera, não tô sentindo nada. Enfim, nossa, que cheiro ruim, tal. Vixe, cara, eu não tô sentindo nada. Eu só conseguia sentir quando era uma coisa muito intensa. E aí quando era um cheiro muito intenso, aí eu sentia assim um pouco. Até que tô sentindo um negócio assim. Então, no momento
Enquanto eu tava ali, nossa, eu até que tô sentindo o cheiro, a galera tava ali, nossa, esse cheiro tá muito forte, esse cheiro tá insuportável, não sei o que, todo mundo. Enfim, mas antes de eu sacar, de eu ter essa sacada, eu não prestava atenção muito nisso. Então eu ia fazer, por exemplo, uma pizza no forno, você coloca a pizza no forno, no forno e deixa ela assando ali, nada demais, nada de novo sobre o sol. E aí eu sempre deixava queimar, porque eu pensei, não, vou deixar aqui, eu vou sentir o cheiro da pizza. Quando a pizza estiver boa, eu tô aqui no cômodo do lado, eu vou sentir o cheiro dela esquentando e vou desligar, ela vai estar boa. Só que toda vez que eu começava a sentir o cheiro da pizza, nossa, eu tô sentindo o cheiro da pizza. Era o cheiro da pizza queimando já, sempre. E aí foi a partir de pequenos momentos como esse que eu percebi que o meu olfato ele é prejudicado. Olfato ruim. Essa é a curiosidade número 1. Curiosidade número 2, seria uma mensagem, outra mensagem. Curiosidade número 2, deixa eu pensar, eu não tenho curiosidade. Que curiosidade vai ter sobre a minha pessoa? Não tem muita coisa para falar. Deixa eu pensar aqui. Tá, curiosidade número 2. Quando eu era adolescente, eu moro numa rua, obviamente, e 2 ruas abaixo da minha tem a rua da minha avó, da casa da minha avó. Eu gostava muito de ficar lá, porque eu gosto da minha vovozinha, e porque lá eu tinha amigos na rua dela. A gente saía pra brincar, pra conversar. E houve uma época na minha adolescência que na rua da minha avó, na esquina, a casa da esquina, que é uma casa de aluguel, e teve um momento que essa casa de aluguel foi alugada por uma galera meio estranha, que meio que transformou num prostíbulo a casa da esquina. E é isso, sabe? Era um negócio estranho, porque tinha umas pessoas diferentes lá. Quer dizer, não sei dizer se era um prostíbulo, né? Na época a gente fala, pô, deve ser um prostíbulo, mas sei lá, às vezes era uma galera muito avançado aí nas práticas sexuais, era um casal que fazia swing, sei lá. Pra quem não sabe o que é swing aí, é a troca de casais, né? Você é casado e você faz ali a troca. Né? Os casais se encontram e eles fazem o ato coito de maneira conjunta. Uma coisa aí que eu nunca tive interesse e não tenho, mas quem tem, boa sorte aí no seu coito conjunto entre casais. Então podia ser uma coisa disso, né? Mas enfim, a gente era adolescente, era mais legal falar que era um prostíbulo. E aconteceram coisas ali, né? Eu lembro de um dia de noite, eu estava ali na rua, e aí vieram meus amigos correndo, né? Falando que, caramba, a gente passou ali na frente da casa, a casa estava com a janela aberta, né? Assim, a janela que ficou virada para a rua. Tinha uma mulher pelada lá, e aí ela olhou pra gente, ficou fazendo brincadeira ali, tipo, olha aqui pra mim, e aí e tal. E aí a gente saiu correndo e veio avisar que aí a gente, caramba, vamos lá ver, tipo, que doideira, que maluquice. A gente foi lá ver e não tinha nada, né? Não tinha nada. A janela estava fechada. Enfim, mas é realmente uma curiosidade, uma coisa curiosa. E quando esse pessoal dessa casa, que era uma casa de aluguel, foi embora, meu celular tá tocando pra caramba aqui, rapaz. Foi embora, eles jogaram os móveis na esquina. Uma esquininha que tem na rua, tem um canteiro, uma esquina que tem um canteiro, com árvore. Eu jogava lá os armários, e como a gente era adolescente, esse dia eu não estava presente, eu tive que escutar isso aí. Já era adolescente, a gente gostava sempre de pegar madeira, de pedaço de móvel que a galera jogava na rua, martelava esses pedaços de madeira, fazia uma rampa, colocava no meio da rua e ficava pulando de bicicleta, saltando ali. Você colocava essa rampa em cima do... Nossa, eu tô recebendo muita mensagem. Essa rampa em cima do meio-fio,
para ficar mais alto e ser mais radical. E quando estavam procurando lá nesse armário, tinha um monte de brinquedos, vamos colocar assim, com o objetivo de causar o gozo sexual. Objetos fálicos ali, estavam jogados. Existiam 2 objetos fálicos gelatinosos, um verde e outro vermelho, que muito inteligentemente foram jogados na escola. Que tem uma escola na esquina, uma escola pública de crianças, e os meus queridos antigos amigos de adolescência, eles jogaram no pátio da escola. Acho que isso é uma curiosidade boa, né? Uma curiosidade interessante. É quase um crime. Agora, eu quero deixar bem claro que eu não participei disso. Eu não nego, eu queria ter participado, porque eu acho que ia ser muito engraçado. Ia ser uma boa história. Eu falo, caramba, e teve um dia... Lembra daquele dia que a gente comprou uns pintos de borracha na rua? KKK, foi muito engraçado. Mas não aconteceu. Não fui eu que achei, escutei essa história aí. E só posso reproduzir. Mas é uma curiosidade que aconteceu na rua lá, onde eu passei a minha adolescência, brincando, me divertindo. Minha infância, ali, final da infância e adolescência. Que eram bons tempos. Eu acho que desses tempos aí tem muitas curiosidades, besteirinhas, historinhas. A gente tinha uma brincadeira de mau gosto. De mau gosto essa brincadeira. Aí fez um barulho de novo, sei lá, eu coloquei pra carregar. Essa brincadeira de mau gosto, ela consistia no seguinte: as pessoas às vezes jogam lixos diferentes na rua. E teve uma vez que jogaram uma grande caixa de papelão, muito grande, que era uma caixa, assim, sei lá, de um fogão, de um eletrodoméstico grande. A gente pegou, né? Pô, que caixa legal, maneiro, tá, vamos fazer alguma coisa com ela. Aí a gente, tava eu e um jovem aí, amigo, na época. Aí a gente falou, não, só nós 2 sozinhos na rua, de noite. Aí a gente falou, não, vou pegar essa caixa aqui, apoiar nesse poste, que fica aqui do lado do direito da rua. Os carros vêm por aqui, né? Eles vêm por esse sentido aqui, contra esse sentido. E aí, quando um carro passar, a gente encosta aqui essa caixa, e quando um carro passar, a gente pula da caixa, tipo, dá um chutão na caixa para dar um susto no carro e tal. E passamos a noite toda fazendo isso aí. Até que um carro, a gente pulou, jogou, né? O carro, ele levou um susto, ele passou pela gente, levou um susto e deu uma derrapada, assim, realmente foi um susto. E aí esse carro deu uma derrapada, assim, deu uma curvinha, aí ele parou, a gente ficou olhando e o carro ficou parado. A gente pensou, fudeu. O cara do carro, com a moça, sei lá, que tá dirigindo, vai vir atrás da gente e encher a gente de pancada. A gente saiu correndo, entrou dentro de casa, da casa desse meu amigo, que o portão estava aberto, e ficamos lá. E foi isso que a gente fez. Depois de tempo a gente voltou pra rua, já era umas 9 horas da noite, por aí. Bons tempos. Teve uma outra pegadinha que a gente fazia, um amigo meu, outro amigo, ele fazia escoteiro, beleza. E aí no escoteiro eles faziam um apito de gato. O que é um apito de gato? É exatamente o que o nome diz. É um apitinho feito de 2 pedacinhos de bambu, e entre esses 2 pedacinhos de bambu você tem um plástico esticado, sabe? Tipo de sacola de plástico, uma coisa bem, bem simples. Só que quando você assopra esse aparelho sofisticado, ele faz um barulho de um gato bravo. Faz um miau, miau. Aquele barulho, sabe? Esse barulho aí que o gato faz quando ele tá bravo. E aí a gente teve a belíssima ideia de
eu e meu vizinho, de pegar esse apito, subir numa árvore. A gente gostava muito de subir em árvore. Coisa de garoto, de garota da rua, né? Que gosta de brincar na rua. Vai subir em árvore. Acho que toda criança tem que brincar de subir em árvore. Uma coisa, acho saudável, um contato com a natureza, de exploração, enfim. E foi muito bem, subimos na árvore, uma árvore frondosa, que conseguia esconder a gente. E esse áudio vai ficar cheio de mensagens que estão me mandando, porra. Esconder a gente ficou em cima dessa árvore de noite. Aí quando as pessoas passavam na rua, na frente da árvore, a gente apitava o apito de gato bem forte. Então fazia aquele um negócio assim. E as pessoas se assustavam, né, e tudo mais, mas era igual um gatinho. A gente balançava um pouco na árvore assim para parecer que os gatos estavam brigando na árvore. E foi legal, foi um dia legal. Isso aí, ficou a noite inteira fazendo isso aí. É isso. Brincadeiras aí da adolescência. Você é adolescente, está me escutando agora? Eu sei que está me escutando. Meu aluno, minha aluna. Faz isso não. Mas se fizer e der merda, corre muito, corre pra caramba. Você não pode ser pego. Dá seus pulos, dá seus corre aí. Beleza? Fica a dica, essa é a dica. Tinha um negócio, tocar campainha. Só que a gente fazia grandes epopeias de tocar campainha. Na rua, onde eu passei a minha adolescência, essas histórias aí, a rua de trás é uma rua sem saída, que dá para um prédio. Nesse prédio morava a avó de um dos meus amigos. Beleza. Então, era muito comum a gente estar por ali. E os moradores não achavam ruim que a gente estivesse por ali, no prédio, embaixo do prédio, brincando, fazendo qualquer coisa, porque eles sabiam, tipo assim, é o neto da pessoa que mora, a gente conhece, tá de boa, assim. Só que a gente gostava da aventura. Então, mesmo que o prédio fosse o prédio da avó do meu amigo, a gente gostava de entrar lá como se a gente estivesse invadindo o prédio. Então, a gente parava, ficava esperando um carro entrar no prédio e o portão tinha um delay aí de 40 segundos, 45 segundos, um atraso para começar a fechar. Então, a gente deixava o carro entrar, aí a gente entrava furtivamente antes do portão fechar. Minha comidinha tá pronta. Antes do portão fechar. E aí a gente ficava lá dentro, assim, fazendo nada, era só pela aventura mesmo. Mas de noite a gente gostava de fazer isso. E aí tinha os blocos de apartamento, que era o seguinte: pra você entrar no bloco de apartamento, obviamente você tem que ter a chave do bloco. E a gente não tinha. Então a gente fazia o quê? Também na entrada do bloco, no outro lado, você tinha uma janelinha. Uma janelinha que dava para entrar lá dentro se você fizesse um B-parkour. A gente fazia um B-parkour, dava um pezinho pro outro, pulava nessa janelinha. Dava pra passar só pessoas bem magras mesmo. E aí a gente conseguia, uma vez dentro da guarita, abrir, né? E aí o prédio tinha 3 andares. Então a gente precisava de 3 pessoas só pro nosso plano maléfico. Qual o plano maléfico? Deixa eu ver aqui como é que eu vou sentar. A gente invadia então a guarita, abria por dentro a porta, pulando pela janela. E aí cada amiguinho ficava num andar do prédio, do bloco, né? E o prédio tinha 3 blocos. Então a gente tinha que entrar em 3 guaritas e abrir por dentro. A gente subia, cada andar tinha 3 andares, cada andar tinha 2 apartamentos. É um prédio pequeno, bem de boa. Então, o do último andar, ele tocava a campainha. Tocava as 2 campainhas. Bip, bip. Aí ele descia. Quando ele descia para o segundo andar, o jovem do segundo andar tocava as 2 campainhas. E aí os 2 desciam para o primeiro andar. Quando os 2 passassem para o primeiro andar,
a gente tocava a campainha, ia embora e ia pro próximo bloco. Então a gente vinha do último bloco, pulava a janela, abria a guarita por baixo, cada um ficava em um andar, de cima para baixo tocando a campainha, e fazia isso nos 3 blocos. E aí depois disso, a gente se tocar a campainha de todo mundo, a gente se escondia em algum lugar do prédio. Ou pulando pelo telhado, ou subindo, tinha uma árvore frondosa lá, a gente subia nessa árvore, ficava lá escondido, até esperar uma outra pessoa sair de carro pra gente poder passar pelo portão, ou subia no telhado. Aí subia no muro, pulava o muro. Essa era a peripécia. Voltando aqui, agora eu já tô no carro, já me alimentei. Continuando aqui, curiosidades. Na verdade, esse podcast de curiosidade deixou de ser curiosidade, virou historinha de coisa que eu fazia quando era adolescente. Mas uma coisa muito legal também que a gente fazia era brincar com cabeção, que é um nome aí popular para o explosivo número 4 ou 5. Fogo de artifício número 4 ou 5 aí, sei lá qual que é o nome. Que é uma bombinha, né? Uma bombinha que tem as bombinhas aí que fazem o efeito de barulho. Assim, a ideia dela é só fazer barulho. E ela tem o tamanho de uma pilha. Sabe aquela pilha tipo C ou tipo D que é grande? Não é a pilha palito, é aquela pilha gordinha. É tipo aquilo ali, é mais ou menos daquele tamanho. E era uma diversão brincar com isso aí. Claro que quando você é adolescente, ali, um pré-adolescente, é difícil às vezes você arranjar. Não é difícil, mas dá um pouco de trabalho você arranjar esse artefato, que não é vendido para crianças, exatamente porque ele é um explosivo, uma bomba, uma bombinha, mas é uma bombinha que pode machucar você bastante, assim, ou outras pessoas. No nível de, assim, se você pegar essa bomba, ela é como se fosse essa pilha, e ela tem ou um pavio, tinha um modelo que tinha um pavio que se acendia, ou ela tinha numa das pontas aquele fósforo, sabe? Tipo aquela casquinha marrom avermelhada do fósforo que você risca. Tinha aquilo, só que não era pra você riscar, você colocava fogo ali com um isqueiro ou um fósforo mesmo. Então você tinha aquilo ali e assim, se você acender aquilo ali e deixar na sua mão e deixar explodir na sua mão, olha, você não vai perder a sua mão, você não vai perder, mas os seus dedos vão embora. Disso, tenho certeza. E a gente gostava de brincar com isso aí, de ficar de brincadeirinha com essa bomba. A gente arranjava, a gente comprava. E uma das coisas que a gente gostava de fazer era acender essa bombinha dentro de acender ela e jogar dentro da caixinha de correio de alguma casa. E a gente deixava lá. Fazer um barulho. Parece um tiro o barulho de um cabeção. Pra você que nunca explodiu um cabeção, assim, o barulho é igual de um tiro. Se você colocar o cabeção dentro de uma garrafa de vidro e de bebida alcoólica, explode tudo, assim, evapora, não sobra muita coisa não. E a gente colocava dentro das caixinhas de correio para dar um apavor, um susto. Colocava também dentro de garrafa de bebida alcoólica. A gente saía andando pela rua, ali tem o Taguatinga, tem o Tagua Park, então um espaço amplo, um espaço que você pode, por exemplo, arranjar ali um local que não tem muitas pessoas e ficar explodindo essas diabas dessas bombinhas. Então a gente colocava a bombinha dentro de uma garrafa de cerveja que você encontra na rua, você encontra jogada assim na rua, e colocava dentro e via explodir de longe, ou jogava assim pro alto para explodir no ar, e aí pá, via tudo aquilo ali virar pó. Isso aí foi uma brincadeira que eu brinquei muito.
minha adolescência. A gente comprava 2 caixas, 3 caixas de cabeção, ficar andando pela rua de noite ou de tarde, buscando explodir esses cabeções dentro dos mais diversos objetos que a gente encontrasse. Então, televisão de tubo, dava um pulo assim, até o que não sei porquê, né? Mas a física ali, quando você jogava no tubo da televisão de tubo, a televisão dava um pulo assim, pá, pra cima, bem alto mesmo. Qualquer coisa aí que a gente encontrasse na rua, achasse legal, explodia. E fazia um barulho muito alto, muito alto mesmo. Então isso aí, coisas comuns no meu dia a dia de adolescente. Eu deve vender com certeza cabeção nessas lojas de fogo de artifício, vende nessas lojas aí. E é um negócio que você não precisa, acho que você não precisa ser maior de 18 para comprar, mas você tem que deixar sua rua e seu telefone no momento da compra, um negócio assim. Enfim, uma curiosidade. Outra curiosidade não é curiosidade porque todo mundo já sabe, né? Eu coleciono antiguidades, não sei o que. Tem um episódio de antiguidades, esse podcast é o episódio 3, um dos primeiros, portanto um dos piores, eu acho, na minha estima, e numa avaliação. Então já tem as antiguidades. Eu sempre fui, tá aí uma curiosidade, né? Sempre fui uma pessoa que gostou de colecionar coisas, desde muito pequeno. Assim, a criança no geral, ela gosta de colecionar brinquedos, os objetos que ela gosta, sei lá, às vezes objetos simples, pedrinha, conchinha. Muita criança tem essa tendência, vamos colocar assim. Mas eu sempre gostei de colecionar coisas, objetos. Ai, tô com sono. Acho que muito também o meu pai, ele não é um cara de muitas coleções, mas ele tinha coleção de CD, de DVD, né, de música ou de filmes. E a minha mãe sempre foi uma mulher que comprou, que compra ainda muitas roupas, sapato. Não tem nada a ver, assim, meu padrinho também tem esse rolê, ele gosta muito de comprar roupa, acessórios assim. E aí, o meu pai também gosta muito de ferramenta, né? E aí ele sempre tem uma coleção de ferramentas, coleção de CDs, de DVDs. Então acho que tem uma influência nesse sentido, mas ainda assim eu ultrapassei todos as possíveis influências ali dos meus pais, do meu seio familiar. Porque eu sempre gostei de colecionar coisas, assim, que a criança ela gosta de colecionar, assim, é normal que ela colecione seus brinquedos, mas não tem uma sistematização, não tem um foco, né? Assim, coleciona que brinquedos? Que brinquedo? Um brinquedo que ela curte, né? O brinquedo do momento ali, eu quero todos os bonequinhos do Cavaleiro Zodíaco, porque você curte aquilo no momento e tal, você quer pra poder brincar, né? Esse é o principal objetivo, que é diferente de uma coleção. Mas muito influenciado por meu pai, eu sempre tive coleção de CD, né? Então, quando eu comecei a formar o meu gosto musical, ali na pré-adolescência, aí eu tinha interesse de comprar CD, pegava os CDs do meu pai, gostava de comprar CD também nas lojas, né? Tava na promoção nas Americanas, sempre tinha aqueles CDs mais baratos que entravam na promoção. Claro que também hoje em dia o jovem nem sabe, assim, cara, sabe o que é um CD, mas não tem interesse. Eu vou na loja comprar um CD de uma banda que eu gosto. Não, você vai buscar no YouTube, no Spotify, em qualquer outro lugar aí que tenha a sua banda, mas esse interesse de comprar o CD não vai vir. Só que quando eu ainda era pré-adolescente, tinha o MP3 já,
Você podia escutar no celular, você podia escutar no computador as músicas, você tinha que baixar, você tinha que procurar e tudo mais. Mas ainda era forte o CD, o DVD, o DVD edição especial, o CD edição especial. Era muito forte ainda. Só que no momento que eu tô fazendo isso, é um momento que tá deixando de ser forte, mas ainda era um hábito social difundido. E aí eu tenho até hoje muitos CDs, uma coleção aí de CDs, não é gigantesca, claro, mas é uma das bandas que eu gosto. Tem toda a discografia do Pink Floyd em CD, eu tenho toda a discografia da Legião Urbana, e outras bandas que eu gostava também. DVD, então eu gostava muito de assistir filme e comprava os DVDs, muita coisa, às vezes tinha um processo de comprar, acho que a magia de comprar um DVD, de comprar um CD, era que você era obrigado, tipo assim, eu quero ver um filme. Então hoje em dia você vai na Netflix, tem um catálogo lá de filmes da Netflix e tem um algoritmo, então o algoritmo meio que te mostra pra você já o que você curte, né? E vai te recomendando ali. Mas a magia de você ir numa loja de disco, de você ir numa loja que tinha o DVD, era que você encontrava coisas que você dificilmente ia se deparar, sabe? Que às vezes não era o teu gosto, mas aí aquilo você via, a capa te chamava atenção, você pegava, dava uma lida ali no DVD, na contracapa, na sinopse, falava, isso aqui é interessante, não é um negócio assim que eu curto muito, mas tá aqui, tava procurando, passando, porque você tá fisicamente ali, na estante, e aí você tem que passar os DVDs um por um pra ver se você acha alguma coisa que você curte ou que te interessa. E aí você é meio que obrigado a fazer uma busca um pouco mais ativa do que hoje, né? No streaming da vida e tudo mais. Ainda que os streamings tenham sim ali um modo automático, né? Tipo assim, eu curto essa banda, aí você coloca lá no Spotify o rádio da banda, então vai ter músicas parecidas, né? Vão te levar para músicas parecidas com aquela banda. Mas vão levar para músicas exatamente isso, parecidas. Você não vai encontrar uma coisa completamente aleatória, assim, ou é mais difícil você encontrar isso do que como se você estivesse ali na loja de discos ou de DVD, de disco de vinil, passando e vendo, né? Então eu acho que tinha esse ponto positivo, assim, esse ponto de interação, de uma outra forma de interação com um produto ali, com a arte, né? O produto quer dizer a arte. Mas sempre tive então essas coleção de CD, a minha tá lá guardada. Obviamente eu não escuto, assim, muito difícil eu escutar o CD. Nem no carro hoje você tem os negócios de tocar o CD. No meu carro antigo tinha o toca CD, e aí eu sempre colocava vários CDs no meu carro e ia escutando CDs que eu tinha. Até chegava a comprar, vou comprar esse CD aqui para escutar no meu carro. Agora não faço mais isso. DVD eu só compro hoje se for assim, uma edição especial de um filme muito raro que até na internet é difícil de você achar legendado ou coisa do tipo. Aí eu dou uma comprada assim e tal. É muito, muito, muito raro assim, isso acontecer. Disco de vinil eu tenho uma pequena coleção, devo ter uns 50 discos de vinil, no máximo 50. Bem simples, nada de muito raro. Nada raro, pra falar a verdade, nada raro. Mas eu comecei a curtir disco de vinil já no rolê de colecionar antiguidades. Aí eu já gostava de música, vou comprar disco de vinil também, que eu posso comprar os discos de vinil das bandas que eu curto. Eu teve uma época que eu colecionava colecionei Lego, o brinquedo, o item de coleção Lego. Eu gostava muito de Star Wars, então eu colecionava coisas de Star Wars. Eu tinha Lego Star Wars, era muito caro, então eu não tinha muita coisa, mas eu juntava um dinheiro e comprava, sei lá, uma navezinha e cuidava, colocava ali no meu quarto. Depois de um tempo ficava empoeirado, aí eu desmontava tudo, limpava cada pecinha na água, com sabão, aí deixava secar e montava. Então tem essa coisa, né? Assim, o Lego é um item de coleção, você coleciona ele, mas ao mesmo tempo você desmonta, monta ele, fica ali
brincando, se divertindo de montar e desmontar o item ali, o negócio. Aí eu colecionei bonecos do Star Wars, action figures, né? Aquelas mais simples, mas que ainda hoje são valorizadas. Eu ainda tenho umas 3 lá em casa, que tá guardado para vender. Já vende assim como item de colecionador. Bem legal, eu tenho, acho interessante. Teve uma época que eu era menor, eu gostava de Pokémon, aí eu colecionava os Pokémons, os bonecos de Pokémon que você tinha ali. Naquela época que tinha... Hoje em dia, jovens, quando você compra um salgadinho, vem só o salgadinho. Antes, era muito comum você sempre ter uma coleção de cartas ou de tazos que vinha dentro do salgadinho. Claro que isso influenciava a criança a comprar todo dia. Eu comprava um salgadinho para ter a carta que vinha lá, a carta coleção Dragões, mitologia, e vinha ali umas cartinhas para você jogar. Só que eu nem jogava, eu só queria ter as cartas, completar a coleção. Coleção de cartas do X-Men, do desenho X-Men, aí vinha dentro do salgadinho. E aí isso foi proibido, né? Por questão aí de que as empresas se aproveitavam das crianças e do desejo delas ter o brinde ali e ficar comendo o salgadinho, que é uma coisa danosa à saúde, né? Eu mesmo, quando tinha isso aí, eu era criança, comprava todo dia pelo menos um salgadinho, 2 salgadinhos para ficar ali, para ter o prêmio. Claro que eu gostava do salgadinho, eu curtia, mas eu queria o prêmio, que era a cartinha, o tazo, o brinde que vinha ali dentro. Quando às vezes vinha um erro, vinha 2, nossa, era apoteótico. Nossa, veio 2 no meu, caramba, que radical. Acontecia de vir 3, muito mais raramente vinha 3. Já aconteceu comigo, 3 cartinhas, puta que pariu, que irado. Então sempre tinha essas coleções, coleção de cartinha de Yu-Gi-Oh! Quando o Yu-Gi-Oh! Era famoso, aí eu tinha cartinha de Yu-Gi-Oh! Mas isso quando eu era mais criança. Eu fui crescendo e fui trocando aí para... Tinha a coleção do Star Wars, aí parou Star Wars. Ainda curto Star Wars, mas... Enfim. Aí depois fui entrando nas atividades, aí comecei ali pela militaria e disco de vinil. E perto da minha casa tinha uma loja de rock que tinha muito disco de vinil. Ela fechou, mas eu ia lá, assim, tipo, todo mês eu ia lá, dava uma olhadinha, comprava um disco de vinil, nem se fosse assim, um disco de R$10. Aí dava uma olhada lá. E era uma loja legal, bacana, eu ia a pé, já perto de casa. Então sempre fui de colecionar coisas. Livro, assim, claro que... Assim, quem gosta de ler, vai comprando livros e, querendo ou não, você faz uma coleção de livros, né? Então tem ali, você acaba formando a sua biblioteca pessoal. Claro que é uma coleção voltada para o uso também. Mas tenho minha biblioteca, tenho muitos livros, e assim, eu tenho muito livro. A maioria eu não li, mas porque eu sempre consegui arranjar livro de graça, dar algum jeito de arranjar livro de graça, seja em sebo, trocando. Teve uma época na UNB que o departamento de sociologia pegou um monte de livro que estava guardado. Eles não queriam mais, colocaram numa mesa e deixaram lá, livro para doação. Aí nesse rolê eu peguei um monte de livro, e aí alguns desses livros eu nem queria, e aí o que eu fiz? Eu levei esse livro, levei num sebo e troquei. Os meus pais também, nos meus aniversários, nos meus... Natal, não sei o quê. Meu pai, por exemplo, sempre... o que você quer de aniversário? Aí, tipo, não escolhe uma coisa muito cara. Mas se eu falar assim, não, eu quero livro, assim, alguma coisa cultural, eu quero um livro, quero um CD, aí o meu pai, não, aí pode ser mais caro, enfim, compra aí 200 conto de livro, tá aí, 250, não tem problema, assim, no aniversário, uma vez por ano, ele permitia, assim, não, pega aí, seu presente de aniversário é R$200 de livro, escolhe aí. E aí eu fui juntando muito livro, muitos eu não li, ou eu fui trocando
no sebo. Então, às vezes você tinha um livro muito grande, muito caro, aí eu trocava por 2, 3 em um sebo aqui perto de casa. E aí eu fui acumulando livro. Aí teve uma época também que eu estava na empresa Júnior, e aí tinha muito livro na empresa Júnior, e falou, não, vamos doar esse livro aqui. Quem quiser pegar, pode pegar. Eu catei um monte de livro. Sempre dei assim umas cagadas de conseguir coisas de graça, assim, livro de graça. Eu já achei uma coleção de CDs, por exemplo, CDs de música clássica. Aí era tipo assim, vi um CD e dentro tinha um encartezinho, como se fosse um livrinho, grosso, que explicava sobre aquele artista, né? Johann Sebastian Bach, e não sei o que. Eu achei no lixo. Esse tinha uns 15. Aí eu peguei, cara, levei pra casa. Um dia desses também, eu fui numa loja de antiguidades que tem na W3, dar uma olhada. Enfim, não comprei nada, mas dá uma olhada, vai que aparece uma coisa legal. E aí eu deixei meu carro despretensiosamente do lado de um, como é que chama? Negócio de colocar lixo, uma caçamba de lixo. Essas que vai atrás do caminhão, que o caminhão leva, tipo de entulho. E aí tinha uma caçamba dessa. Aí quando eu voltei, eu percebi que tinha um monte de livro nessa caçamba. Livros, assim, novos, em bom estado. Aí eu fiquei olhando e tinha uma moça lá jogando mais livro lá dentro. Aí eu falei, moça, esses livros que estão aqui no lixo, pode pegar? Ela, não, pode pegar. Era da casa de uma mulher aqui e pode pegar, a gente tá jogando lixo para reciclável. Assim, claro que se você não entendeu ainda, não deu para sacar, obviamente era uma mulher que morreu no apartamento e você tem que desocupar o apartamento e às vezes você joga tudo da pessoa do lixo, assim. A família não quer e eles jogam no lixo mesmo, reciclável. Tinha um monte de livro, um monte de livro da década de 80, 90. Em bom estado, e tava tudo no lixo. E aí eu falei, não, vou pegar tudo. Eu peguei, assim, 300 livros. Isso foi um dia desses. Eu peguei 300 livros, que ia tudo pro lixo. Assim, obviamente eu não vou guardar, eu nem tenho espaço para guardar 300 livros. Mas, assim, é nesse rolê que, assim, eu pego, vou no sebo e, tipo assim, eu tenho esses livros aqui e eu quero trocar. Aí, por exemplo, tem um sebo que eu vou, que a moça lá é o sebo da Kombi. Taguatinga Norte. Aí ela fala assim, a regra aqui é o seguinte, você me dá 2 livros e eu te dou um outro livro. A não ser que seja um livro muito caro, aí tem que ser uma outra relação ali, uma outra proporção. Tipo, você me dá 4 livros e você leva esse livro aqui que é mais caro. E livro bom também, né? No estado e tal. E aí, tipo assim, eu acho esses livros aí, levo lá e troco. Mas muitos a maioria eu levei eu doei para a biblioteca de Ceilândia Norte, deixei lá os livros assim mais interessantes e tal, não, livros clássicos, a literatura clássica, acabei deixando lá. E tinha uns outros livros que era uma coleção aí de uma romancista, uma mulher, uns livros meio ruim, assim, meio paia. Aí eu levei para trocar, aí eu troquei ali vários livros por, sei lá, eu troquei 10 livros por 5, 12 livros por 5 livros, outros que eu queria. E aí acontece isso, né? Vou juntando, vou catando ali. E tem uma grande biblioteca, né? Sempre pego de doação. Dei essa cagada aí de várias vezes estar em locais que está tendo doação de livro e eu vou lá e pego tudo. Ninguém ia estar meio que querendo ali, eu peguei tudo. É isso, né? Eu acho que esse episódio já deve estar aí com uns bons 40 minutos. Vou fazer um outro episódio de curiosidades, só que não sobre a minha pessoa, que é meio chato curiosidade sobre eu. Porque eu sou, o que tem de interessante na minha vida para ser curioso? Porra nenhuma. Então eu vou fazer uma lista de coisas curiosas, informações, curiosidades aí do mundo. Eu vou gravar um podcast fazendo esse comentário de coisas curiosas que eu achar. É isso aí.